satisfação estar aqui com os colegas. É a primeira videoaula da Infam dessa atual gestão e a primeira videoaula de compartilhamento do conhecimento por um colega que teve a oportunidade, pelos seus méritos, de nos representar em um curso na França. E como é que funciona essa oportunidade, como é que um colega que está aí com a gente o que ele deve fazer para poder participar também desses cursos. Especificamente em relação a esse curso da França, um curso sobre corrupção, nós tivemos uma parceria, e temos uma parceria com a Embaixada da França, com a Escola da Magistratura Francesa e com a nossa escola da AMB, a ENM da nossa AMB. E, diante da inexistência de inscritos para esse curso, infelizmente, a divulgação foi feita, mas não tivemos inscritos, a AMB nos acionou porque havia o risco de perdermos essa parceria com a Embaixada Francesa. E, com isso, tínhamos um período muito curto, corremos atrás de colegas que tivessem fluência em francês, e não há tradução simultânea nesses cursos, na maioria deles no exterior, e que estivesse atuando em uma área relacionada ao tema corrupção, ao tema improbidade. E tivemos a sorte de contar com a disponibilidade e a boa vontade do nosso colega Alexandre, que será em breve apresentado aqui pelo colega Monerá, da Escola Paulista da Magistratura, e também da colega que estará com a gente no dia 28, juíza federal criminal, no TRF4. E assim conseguimos manter essa parceria com entidades internacionais, queremos fomentar, é uma importantíssima ferramenta de conhecimento para todos nós. E o compromisso dos colegas foi, no retorno, expor a todos esse conhecimento, compartilhar as informações, a fim de que todos possamos aí, de alguma maneira, receber uma parcela do conhecimento obtido. Como é que funcionam esses convênios para que essa situação fique bastante transparente? O que é que teremos em breve? O convênio funciona da seguinte forma: a Embaixada da França, há uma estrutura muito curiosa na magistratura francesa, porque os cursos internacionais eles são basicamente financiados pelo Ministério das Relações Exteriores. A Escola da Magistratura é ligada ao Ministério da Justiça. É uma escola, pelo que a gente sabe, muito grande, tem 38 juízes à disposição da escola, hoje me parece até um número um pouco maior, e tem um campus em Bordeaux, que é o campus onde eles fazem efetivamente a meditação a respeito dos temas, estudam, se concentram, e outros campos, sobretudo em Paris, que é uma área mais do dia a dia dos treinamentos. A Embaixada Francesa, ela proporciona o curso em si, o curso que tem um custo de aproximadamente 500 euros, fornecem uma pequena ajuda de custo na França, me parece alguma coisa em torno de 25 euros. 20, 25 euros, que naturalmente é insuficiente, os colegas acabam arcando com a diferença, e o que nós conseguimos diante dos compromissos escritos que temos com essas entidades foi que a Infam STJ, que a Infam é vinculada ao STJ, financiasse a passagem aérea dos colegas, ressalte-se em classe econômica, não é? Às vezes a gente tem lido aí algumas acusações de classe executiva, não se há ou não algum problema nisso, não nos compete aqui discutir, mas é uma coisa muito singela. O que de fato conta para nós é a boa vontade desses colegas que dispõem aí de um período de tempo, no caso uma semana, para ir buscar esse conhecimento, trazer para cá, compartilhar com a gente. E os colegas que tiverem interesse em participar de eventos internacionais ou de eventos nacionais da Infam, nós mudamos o nosso portal. Temos um novo portal desde a semana passada, desde quarta-feira de cinzas. Ele está em fase experimental, mas já funcionando. Em abril, esse portal disponibilizará um banco de currículos, algo como um sistema Lattes da magistratura,
para que os colegas possam habilitar seu currículo, informar o tipo de habilitação que tem, e ali vai constar se esse colega tem disponibilidade para viagens, não tem disponibilidade para viagens, para que possamos ampliar o grau de participação. Não queremos uma elite que produza conhecimento para si mesma. Não, queremos que isso seja difundido, que o maior número possível de colegas possa participar. A Infam hoje está com 4 estruturas básicas de programas. Um programa diz respeito a uma parceria com universidades que são as mais qualificadas do país. Foram convidadas universidades com selo da OAB e também com uma boa nota no ENAD, as melhores notas do ENAD, e vão começar a implementar uma disciplina dentro das faculdades sobre a magistratura, num aspecto essencialmente humanístico, ético, algo bastante aprofundado. Vamos sair do lugar comum na discussão ética. Temos os nossos cursos de aperfeiçoamento, como esse. Estamos montando um banco de dados para que a gente conte com a videoteca das diversas escolas do país. A Escola Paulista da Magistratura é a primeira que já anunciou a colaboração com a disponibilização de diversas videoaulas. Outras escolas, como a de Sergipe, algumas escolas dos TRFs, também se colocaram à disposição para receber colegas, quase que um projeto Rondon dentro da própria magistratura. Temos ido a outros estados compartilhar conhecimento em questões práticas, julgando processos atrasados. O trabalho de conclusão dos cursos são as próprias minutas de sentença que ali ficam, enfim, armazenadas e hábeis para serem usadas nos processos concretos. Estamos recebendo colegas dos novos concursos em Brasília para que se faça um módulo nacional e tenhamos, por esses novos colegas aí, uma difusão do que existe em termos nacionais do Estado brasileiro, para que possamos atender diversos tipos de demanda, como COAF, Receita Federal, enfim, um aprimoramento das nossas próprias atividades. E dentro desse espírito de aprimoramento, teremos aqui, já o nosso colega Alexandre, qual desde logo agradeço muito, e fica a Infam à disposição de todos os nossos colegas. Estamos funcionando em Brasília compartilhando o prédio onde está o CJF. Temos pelo site, os colegas têm todos os nossos contatos, que é o www.enfam.jus.br. Agradeço a presença de todos. Esse curso ficará mantido em videoaula, disponível em breve também no portal da Infam, e passo desde logo a palavra para o nosso colega Monerá, coordenador de cursos da Escola Paulista da Magistratura, parceira que está viabilizando essa transmissão. Muito obrigado. Obrigado, Ricardo. Eu gostaria de dar as boas-vindas a todos que nos estão assistindo e dizer da enorme satisfação de, esta manhã, estarmos concretizando mais uma parceria entre a Escola Paulista da Magistratura e a Escola Nacional de Formação de Magistrados. Em nome do diretor da escola, desembargador Armando Prado Sérgio Toledo, eu gostaria de dar as boas-vindas ao Dr. Ricardo Quimente, que é o juiz assessor e principal organizador das atividades da Escola Nacional de Formação de Magistrados, e deixar bem claro que a Escola Paulista da Magistratura deseja essa parceria e se coloca inteiramente à disposição da Escola Nacional para todas as atividades que forem necessárias, né? Obrigado. Tanto com o nosso potencial de professores, os nossos arquivos, nossas bibliotecas, nossas instalações. A casa é de vocês, a casa é de vocês. Eu gostaria também de anunciar a presença do nosso colega Alexandre Jorge Carneiro da Cunha Filho. Ele é graduado pela USP, na São Francisco, em 2003, mestrando em Direito de Estado também pela USP, é juiz de Direito aqui no Estado de São Paulo desde o ano de 2007, está atualmente em exercício na primeira vara da Fazenda Pública.
O mote desta nossa manhã é que o doutor Alexandre esteve no período de 10 a 14 de dezembro do ano passado na Escola Nacional da Magistratura Francesa, como o doutor Ricardo já mencionou, fazendo um curso sobre corrupção, detecção, prevenção e repressão. Antes de passar a palavra ao nosso expositor, eu gostaria de dizer, primeiro, que o sistema está aberto. Então, o Adriano Nunes de Jesus, Marcelo Adriano Nunes de Jesus, que nos consultou aqui pelo sistema informatizado, basta clicar no site no site da Escola Paulista da Magistratura e ver o link para esse curso, que é Corrupção, Detecção, Prevenção e Repressão, e pode assistir. A imagem está aberta, não tem nenhuma necessidade de senha. A segunda coisa, para aqueles que estão nos vendo e ouvindo, podem mandar perguntas pelo sistema. Essas perguntas vão ser encaminhadas à mesa e, ao final, em havendo tempo, elas serão respondidas. Se não, já conversei com o doutor Alexandre e ele, muito gentilmente, se dispôs a responder aquelas que não forem possíveis devido ao tempo de serem respondidas, ele responderá por e-mail. Então, sem maiores delongas, agradecendo mais uma vez a presença do doutor Ricardo e a presença do doutor Alexandre, passo a palavra ao nosso expositor de hoje. Olá, bom dia. É uma satisfação muito grande estar aqui hoje, compartilhando essa experiência que eu tive no curso junto à Escola Nacional da Magistratura Francesa. Agradeço ao Ricardo, pelas palavras de encorajamento para frequentar o curso, o Dr. Monerá, que também gentilmente me apresentou. Bem, eu planejei minha exposição em 3 etapas. Eu vou começar com uma introdução, dizendo como foi essa minha ida para o congresso lá em Paris e dizer um pouco sobre como foi estruturado o curso. Num segundo momento, eu vou falar sobre os principais pontos que foram abordados. E num terceiro, eu vou tecer as minhas considerações sobre tudo que foi visto, e com um viés um pouco propositivo, o que eventualmente pode ser aplicado aqui no nosso país. Bem, como o Dr. Ricardo já se referiu, na verdade, foi um curso que, para mim, a oportunidade surgiu meio em cima da hora. Tinha sido passada a informação que a Infam corria o risco de perder a oportunidade de mandar colegas para esse evento, então, algo que, salvo engano, durou 3 semanas. Passaram um e-mail na lista de e-mails da associação, quem tinha interesse em participar e, como pré-condições, ter conhecimento da língua francesa e trabalhar em uma área de interesse. Eu estudo francês desde 2006, tenho o certificado da UFCEAM e trabalho, hoje estou na 1ª vara da Fazenda Pública, à época estava na 11ª vara. Foi uma grande felicidade ter sido um dos escolhidos e o curso lá foi bastante produtivo. Eu cheguei sem saber exatamente como se daria o curso. Foi nos dito que é um evento que se repete anualmente. Não foram só os magistrados brasileiros que tiveram a oportunidade de ir. Na verdade, havia uma série de países com representantes, como Marrocos, Egito, Gabão, Guiné-Bissau, Camarões, uma série de países com suas delegações. Aqui, pelo Brasil, fui eu e a colega Cristiane, do Rio Grande do Sul, pela Infam. Também foi uma outra colega, juíza federal, do Rio de Janeiro, 2 promotores do Distrito Federal e uma subprocuradora da República. O curso foi desenvolvido em uma série de painéis, foram 5 dias, tínhamos aula de manhã e à tarde,
E dentre os painéis, né, chamaram a atenção da luta contra a corrupção, apostas internacionais e resposta francesa, tipos de conduta atentatórias à probidade e análise de casos, prevenção à corrupção no setor privado. Havia uma ênfase muito grande na sensibilização não só dos agentes públicos, como agentes do setor privado, quanto ao combate da corrupção. Papel das organizações internacionais e do G20 no combate à corrupção, serviços de investigação, acusação e instrução. Esse aqui foi um painel desenvolvido por policiais franceses, né, pessoas ali atuando no dia a dia das investigações, ponto de vista da sociedade civil e das ONGs, né, algo semelhante ao que a gente está fazendo também aqui no Brasil, com a visão do público externo da magistratura, né? Como é que a sociedade vê o combate que a gente vai fazendo da corrupção e, enfim, da nossa prestação jurisdicional em todos os campos, na verdade, e experiências estrangeiras. Esse painel foi um painel interessante também, em que algumas das delegações puderam expor, salvo engano, em 15 minutos, as iniciativas que nos seus países existem quanto ao combate de corrupção. Foi bastante animador, né, nesse aspecto. A gente vê países cuja independência se deu recentemente já estarem com uma preocupação bastante intensa quanto ao combate da corrupção. Aqui no Brasil, a gente sabe que o problema é um problema grave. Desde que eu me conheço por gente, pauta dos jornais, né, o combate à corrupção e a necessidade de se tentar impedir desvios de recursos públicos, mas se serve de consolo, não é só aqui, né? Não é só aqui. É um fenômeno que hoje é visto como uma preocupação mundial. O próprio fato da Escola Nacional Francesa e do SCPC, que é um Serviço Central de Proteção à Corrupção da França, desenvolver esse curso, né? Quer dizer, eles estão gastando recursos franceses, do contribuinte francês, para trazer profissionais de outras partes do mundo, para ter esse curso de formação, né? Sensibilizar esses profissionais, já mostra, né, a preocupação que eles também têm quanto a esse problema comum. Bem, para falar de combate à corrupção, é necessário a gente falar um pouco, né, sobre o que seria a corrupção. Evidente aqui que para um público tão gabaritado, né, como os colegas, eu não vou ficar lendo aqui o nosso Código Penal. Eu peguei um conceito doutrinário, vamos assim dizer, né, da transparência internacional. A corrupção consiste num abuso com finalidade privada de um poder recebido por delegação. Um outro conceito que é adotado pelo Grupo Multidisciplinar sobre a corrupção no Conselho da Europa a corrupção é uma retribuição ilícita ou qualquer outro comportamento que, concernente a pessoas investidas de responsabilidades do setor público ou do setor privado, viole os deveres que elas possuem na qualidade de agente de Estado, de empregado do setor privado, de agente independente ou de outra relação de tal natureza, com a finalidade de obtenção de uma vantagem indevida, qualquer que seja, para si ou para terceiros. Na França também, o crime de corrupção é tipificado e, em especial, como eu vou falar um pouco mais à frente, existe até um dispositivo específico que fala da corrupção de agentes públicos estrangeiros. Aí mais um ponto interessante, né, mostrando a relevância que o tema tem para os franceses. Bem, alguns antecedentes internacionais de combate à corrupção. Bem, como eu já disse, é um fenômeno que vem se encarando como de escala mundial, uma preocupação mundial. Até os anos 70, consta que alguns países desenvolvidos, inclusive, estimulavam empresas nacionais a se envolverem em práticas moralmente questionáveis em outros países, como uma iniciativa comum nesses mercados.
Depois começou paulatinamente a haver uma compreensão de que a corrupção atrapalha todos, né? Atrapalha a livre concorrência, atrapalha os países-alvo, as próprias empresas, né, desses países envolvidos encontravam um ambiente hostil para desenvolver suas atividades. Temos a Convenção, né, como antecedentes normativos, a Convenção da OCDE, de 17 de dezembro de 97, que fala sobre a luta contra a corrupção de agentes públicos estrangeiros nas transações comerciais internacionais. Também temos as Convenções do Conselho da Europa, de 1999, que fala sobre os âmbitos penais e civis da luta contra a corrupção. Convenção das Nações Unidas de Mérida contra a Corrupção, de 2003. Essa convenção é super importante. Mais à frente, quando eu tecer comentários sobre alguns dos principais pontos que foram abordados no seminário, eu vou trazer à colação alguns dispositivos que são aplicáveis aqui ao nosso país, porque somos signatários, né, da convenção. Trabalhos do GAFI, um organismo ligado ao CDE, encarregado de promover a luta contra a lavagem de dinheiro. Na França, eles chamam de blanchiment. Os termos são semelhantes, né? Branqueamento de capital, numa tradução livre. Iniciativas do Banco Mundial, nos painéis também o Banco Mundial esteve presente, teceu alguns comentários sobre o que se anda fazendo no combate à corrupção, inclusive traçando algumas linhas de comportamento, não só para as instituições financeiras, como para a concessão de crédito, né, algo semelhante a que há de sustentabilidade ambiental, né? Algumas empresas só recebem financiamentos desde que aprovem que seus projetos estão de acordo aí com uma série de normas de proteção ambiental. Também vai crescendo essa ideia de que, para se oferecer empréstimos a empresas, as empresas têm que ter uma maior transparência, né? Não estejam envolvidas em escândalos de corrupção. Situação na França. SCPC e outros órgãos. Eu fiquei impressionado com a quantidade de órgãos que existem na França engajados no combate à corrupção. Não é só a SCPC, né? SCPC é Serviço Central de Proteção à Corrupção, que é um serviço público francês, e eu vou logo dizer exatamente que termos ele é estruturado. Bem, logo esse SCPC ele produz um relatório anual, inclusive muitas das ponderações que eu estou fazendo aqui hoje estão baseadas no relatório de 2011, eu não sei se a Câmara chega a pegar. É um relatório que esse órgão faz anualmente, bastante minucioso, sobre a avaliação que faz de como está a luta de combate à corrupção na França, a avaliação de dispositivos franceses, né, da eficácia desses dispositivos, e propõe sempre sugestões de melhora. Nesse relatório é expresso, né, que tem que se tomar cuidado com essa criação de órgãos de combate à corrupção, porque esse combate é uma atividade que deve ser contínua, né? Contínua, de longo prazo, não existe solução mágica. Então, o relatório é expresso no sentido de se referir à tentativa de não se criar algo com muita balbúrdia que depois vai perdendo força, né? Eles falam aqui, né? Cuidado com a criação de órgãos de rápida ascensão, seguida de um declínio e estagnação de suas atividades, já que a tarefa de combate à corrupção deve ser permanente. Eles propõem como ideal criar uma autoridade independente, considerando que países em que tal serviço é submetido ao executivo ou ao parlamento apresentam algumas dificuldades, né, já presumíveis quanto à efetividade de sua atuação. Existe uma série de órgãos, como eu já disse, na França, que têm por atribuição o combate à corrupção. Eu não vou cansá-los aqui lendo todos, né, mas só para constar alguns. Tem a OSGRDF, Ofício Central para a Repressão de Grande Delinquência Financeira, DNIFF, Direção Nacional de Investigações Financeiras e Fiscais,
BCLC, Brigada Central de Luta contra a Corrupção, uma coisa parece até naquela brigada de combate, brigada anti-incêndio. Tem a especialização de uma série de órgãos jurisdicionais, né, Ministério Público, juízes de instrução, câmaras de julgamento, DACG, Direção dos Negócios Criminais e de Graça, um órgão no seio do Ministério da Justiça que prepara projetos de lei em matéria criminal, a SCPC, né, que é o carro-chefe aqui do sistema francês, criado em 93, veja só quanto tempo, né? Já 20 anos de criação. A GRASC, Agência de Gestão de Recuperação de Bens Apreendidos e Confiscados. Esse é um órgão bastante interessante e, inclusive, dentre as minhas considerações, é pensarmos sobre a conveniência de se criar algo semelhante aqui. A esse órgão incumbe a gestão centralizada de todas as somas apreendidas em processo penal, gestão, alienação e destruição de bens. Dos nossos processos que envolvem probidade administrativa, muitas vezes há bloqueio de quantias em dinheiro, há, às vezes, intervenção em empresas, né, acusadas de lavagem de dinheiro. O que fazer com essas empresas, né? Não seria interessante termos um órgão no qual o juiz pudesse confiar a gestão desses ativos? No dia a dia, ali, com milhares de processos, tendo as metas, né, a serem batidas diariamente, algumas vezes esses processos grandes, volumosos, não conseguem ter toda a atenção, né, que mereceriam. E será que um órgão desse não poderia facilitar, né, o juiz ter que indicar administrador de empresa? Eu mesmo estou num caso agora na primeira vara, que também já estava demorando para ser indicado um administrador de empresa. Aí tentei entrar em contato com um colega das recuperações, falência e recuperações, entrei em contato com uma empresa que ele indicou, a empresa falou, não, eu não administro, eu só administro quando está falindo. Aí, quer dizer, aí nisso já vai uns dias, aí agora eu nomeei uma outra, mandei intimar uma outra empresa que ainda não deu resposta se exerce essa atividade ou não. Enquanto isso, a empresa lá que teve seus ativos bloqueados, não sei nem, acho que não deve dar para exercer a atividade, né? Eles têm um outro órgão lá também, que é o STAR, Stolen Asset Recovery. Na verdade, esse não é um órgão exclusivamente francês, né? É uma parceria entre o Banco Mundial e o Escritório das Nações Unidas para o controle de drogas e prevenção de crimes. Também essa ideia, né? Não só gerir os bens que são apreendidos, mas dar uma ênfase na recuperação desses bens. Tem a TRACFAM, Serviço do Ministério da Economia e Finanças, um órgão encarregado da luta contra a lavagem de dinheiro, centraliza dados sobre operações suspeitas de relação com corrupção, exemplo, compras de imóveis na França com recursos oriundos de bancos situados em zonas de risco. Em mais de uma oportunidade lá na palestra, foram relacionados alguns agentes cujas operações sempre geram alguma suspeita, né? Por exemplo, o ministro do petróleo de alguns países africanos, né? O cuidado que se deve ter com esses depósitos, né? Afinal de contas, como a gente vem dizendo, né? A luta contra a corrupção é global, né? Global, transnacional, não é só o pessoal que tira dinheiro dos países afetados, mas para onde vai esse dinheiro, como é que ele consegue empregar esse dinheiro em atividades lícitas. Né? Agora eu vou entrar mais especificamente sobre o Serviço Central de Prevenção à Corrupção francês. É um serviço independente, situado junto ao Ministério da Justiça, tem uma estrutura interministerial, dirigido por um magistrado e composto por magistrados e agentes públicos de diversos ministérios, submetido a sigilo profissional e, interessante, sem poder de investigação, né? O SCPC tem a gente pode falar em duas linhas principais, né? Uma é a questão da prevenção em si, que me parece que é a principal viés do órgão, né? Até pelo nome, e o outro é um de apoio, né? No campo da apoio às autoridades administrativas e judiciais que tenham questionamentos sobre a questão
questões que surjam sobre corrupção e lavagem de dinheiro. Então, na questão da prevenção, eles têm uma atividade de formação de pessoal, né? Eu aqui, exemplo vivo dessa experiência, anualmente promovendo atividades, né, para formar autoridades públicas estrangeiras quanto ao tema, compartilhar um pouco da experiência do órgão, da experiência francesa, permitir que nós tenhamos contato também com a experiência de outros países. Tem a questão da sensibilização do setor público e do setor privado quanto ao combate da corrupção. Formula proposições de melhoria na legislação, né? Como eu já disse, anualmente eles fazem um relatório da atuação desse serviço de proteção à corrupção e propõem medidas, né, o que não funcionou adequadamente, como poderia funcionar melhor. E na questão do apoio, centraliza informações sobre o combate à corrupção e dá esse tipo de assistência aos magistrados e agentes da administração encarregados da luta contra a corrupção. Principais pontos discutidos. Bem, eu selecionei aqui alguns pontos que me parecem de interesse quanto à reflexão. A SCPC é um organismo central de luta contra a corrupção. Seria interessante termos um órgão nesses moldes aqui no Brasil. O artigo 36 da Convenção de Mérida, que foi ratificada no Brasil pelo decreto 5687 de 06, fala da importância da criação de órgão ou entidade específica com tal finalidade de combate à corrupção. Aqui, rapidamente, um trecho do artigo. Artigo 36. Cada Estado parte, de conformidade com os princípios fundamentais de seu ordenamento jurídico, se certificará de que dispõe de um ou mais órgãos ou pessoas especializadas na luta contra a corrupção, mediante a aplicação coercitiva da lei. Esses órgãos ou essas pessoas gozarão da independência necessária, conforme os princípios fundamentais do ordenamento jurídico do Estado parte, para que possam desempenhar as suas funções com eficácia e sem pressões indevidas. Deverá proporcionar-se a essas pessoas ou ao pessoal desse órgãos, formação adequada e recursos suficientes para o desempenho de suas funções. Bem, esse é um dos pontos. O outro é se seria necessário ou útil a criação de mecanismo para acompanhar e supervisionar os dispositivos de alerta. Os dispositivos de alerta entendidos como aqueles pelos quais as autoridades administrativas e judiciais têm conhecimento quanto à prática de algum ilícito. No relatório, fala-se das opções, que poderiam ser esse dispositivo de alerta, se um órgão independente, se um órgão de mediação, como um ombudsman, ou a própria via judicial, de acompanhamento. A pessoa faz uma queixa, não tem a resposta, entra com pedido em juízo. Foi referido que a atuação de um ombudsman pode ter alguma limitação, já que geralmente tal órgão não tem qualquer ascendência sobre os órgãos públicos, e a via judicial, na medida do possível, deve ser evitada. Devemos deixar o judiciário para realmente onde imprescindível, uma via custosa, pode demorar. O terceiro ponto é a questão da proteção do denunciante. Isso foi reiteradamente abordado no seminário, a questão de como fazer com que as informações de ilícito cheguem às autoridades. E aí você vê por que não se chega a essas informações. É interessante as palavras que eles usam, no americano whistleblower e no francês lanceur d'alerte. E vem a questão da denúncia anônima. A gente sabe que o tema aqui no Brasil é controverso, ainda a jurisprudência precisa se pacificar sobre a matéria. É curioso que até nesse relatório aqui de 2011 há uma referência ao Brasil, que não aceita a denúncia anônima como meio para instaurar alguma investigação. E esse é um ponto que, de fato, devemos pensar, se é interessante, se é imprescindível que essas informações cheguem ao conhecimento das autoridades, me parece que vale a reflexão sobre o porquê não de se admitir a denúncia anônima. Até porque, no atual estado de coisas, e eu acho que isso, na verdade, não é só aqui, no geral, as pessoas tentam evitar se envolver,
nessas práticas de ilícito, porque sabem que correm risco, né? Aqui no dia a dia, né, na vara da fazenda, quantos são os exemplos de profissionais que chegam e relatam: oh, isso aqui eu não posso escrever, mas está acontecendo isso, assim, assim, assim. Logicamente, como juiz, né, nós temos uma atuação limitada, se encaminha a pessoa para o Ministério Público, para a polícia, mas o fato é que é difícil, né, a pessoa ter que se identificar para relatar determinados crimes. Na verdade, equivaleria a você exigir que ela seja um herói, né? Colocar a vida dela em risco, a da sua família, e para instaurar uma persecução penal que, como nós sabemos aqui, os resultados, né, são incertos, demorados ainda, né? Esperamos que esse quadro possa mudar. Eles fazem uma diferença interessante entre confidencialidade e anonimato. Né? Na confidencialidade, a autoridade sabe quem que está fazendo a denúncia, só que não revela os dados. Né? Aqui em São Paulo, a gente tem o provimento 32 da Corregedoria, que, inclusive, eu conversando com alguns promotores, descobri que até é utilizado pelo MPF. Isso aí foi informação que eu tive, eu não tenho certeza, se algum dos colegas depois puder confirmar, mas que é o fato de a pessoa ser vítima de um crime violento, né, não ter que ter os seus dados divulgados no processo. E tem a Convenção de Mérida, que, mais uma vez, né, artigo 13, inciso 2º. Se os colegas não se convenceram, né, da utilidade e necessidade de se aceitar a denúncia anônima para que alguns delitos de corrupção e lavagem de dinheiro possam ser revelados, né? Precisa de lei, precisa de lei. Pois é, a Convenção de Mérida, né, força de lei aqui no nosso país, os colegas federais podem, né, já devem ter uma familiaridade maior com o dispositivo, prevê aqui no artigo 13, inciso 2º. Cada Estado-parte adotará as medidas apropriadas para garantir que o público tenha conhecimento dos órgãos pertinentes de luta contra a corrupção, mencionados na presente convenção, e facilitará o acesso a tais órgãos quando proceder, para a denúncia, inclusive anônima, de quaisquer incidentes que possam ser considerados constitutivos de um delito qualificado de acordo com a presente convenção. Então é isso. Se faltava amparo em lei, a gente já tem uma aqui. Na iniciativa privada, na França eles têm um dispositivo interessante também, introduzido na legislação recentemente, em 2007, que prevê a inversão do ônus da prova quando se dá a demissão de um servidor, um empregado, é uma empresa privada, que denunciou algum fato de corrupção envolvendo a empresa. Um outro dispositivo bastante interessante e que recebeu atenção não só no seminário, como uma atenção especial aqui no relatório de 2011 da SCPC, foi o artigo 40 do CPP francês. Esse dispositivo ele prevê que todo servidor público, né, que no exercício das suas funções tenha conhecimento de alguma prática criminosa, deva denunciá-lo à autoridade competente. Eu vou ler uma tradução livre que eu fiz aqui do dispositivo. Toda autoridade constituída, todo oficial ou funcionário público que, no exercício de suas funções, obtenha conhecimento de um crime ou delito, é obrigado a notificar imediatamente o Ministério Público, transmitindo-lhe todas as informações, registro e documentos respectivos. Eu fui procurar a nossa legislação, a gente tem o artigo 40 do nosso CPP, mas que fala dos juízes. Né? Também fica a questão, né? Seria interessante tentar introduzir um dispositivo semelhante entre nós. Eu sei que no Estatuto dos Servidores Federais existe um dispositivo similar, mas, né, até pela dimensão do nosso país e a importância que deve ser dada ao problema, será que não seria interessante uma lei nacional, né, eventualmente o próprio Código Penal, dispor alguma coisa a respeito? Na França existe esse dispositivo e a avaliação que a SCPC faz é que, infelizmente, ele funciona pouco
né? E aqui dá para ver bastante essa questão da avaliação que a SCPC faz dos dispositivos franceses de combate à corrupção e o que ela propõe nessa via propositiva. Eles teceram uma série de comentários, né, ilações sobre o porquê que os agentes não se utilizariam tanto, que são de diversas ordens, né, psicológica, vou ter mais confusão, né, vou ter que eventualmente ser chamado para testemunhar em juízo, de comodidade, né? Olha, exige uma conduta ativa, né? Às vezes o agente assoberbado já de tanto serviço fala, puta, ainda vou ter que fazer mais isso, escrever um relatório aqui, me reportar à autoridade. E se fala, né, como é que poderia se fazer para reverter esse quadro. Aí uma das questões que são colocadas é que não tem uma pena, né, específica para o agente que não atende a esse tipo de orientação. Então, o que eles colocam até seria o caso de punir por prevaricação, seria o caso de estabelecer alguma outra punição, uma via aí um pouco mais, como podemos dizer, ousada, eu estava procurando uma outra palavra, arrojada, né, para tentar incentivar as pessoas e os agentes públicos a denunciarem feitos de corrupção. Tem países que estabelecem prêmios, né, para quem denuncia, estabelecem recompensas. No relatório da SCPC, são citados exemplos nos Estados Unidos, Coreia do Sul, Taiwan, Nepal. Coreia do Sul, quem denunciar, né, e aquilo acaba redundando em recuperação de recursos públicos, pode receber até 30% do valor recuperado, limitado a $2 milhões. Nos Estados Unidos também tem uma referência ao False Claims Act, até 30% do montante recuperado, ou de 10% a 20% de tal quantia, uma lei Dodd-Frank relativa ao mercado financeiro. Também aquela questão, né, seriam os fatos que a gente tem conhecimento no exercício ou em razão do exercício, né, por ocasião do exercício, qualquer um de nós potencialmente, né, poderia se transformar numa fonte aí de informações para instaurar a persecução criminal. O outro ponto é o plea bargain. Foi um instituto que essa admissão, né, da culpa em juízo, bem, enfim, também tentando trazer para o português, também não é da tradição francesa e foi instituído naquele país recentemente, uma lei de 2004, né, falta de tradição também não é um obstáculo para que esse dispositivo, né, dispositivos de tal ordem possam ser utilizados no nosso sistema. Salvo engano, o Brandão, né, nosso colega aí da MB, a Pamages também, parece que é um dos grandes entusiastas aí da ideia, pessoal da lista da MB também de vez em quando coloca essa questão. Na França é conhecido como CRPC, Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité. Também se questionar, né, das vantagens e desvantagens sobre a instituição desse tipo de instituto. Prazo de prescrição, olha só, mais relacionado a problemas do nosso sistema, impossível, né? Temos sérias dificuldades com uma série de prazos prescricionais, né? Nesse relatório aqui da SCPC, o prazo de 3 anos previsto na legislação francesa é tido como insuficiente, né, para que se instaure a persecução penal com base nesses crimes. Aqui no Brasil isso é uma questão seríssima, né? Eu me lembro, quando eu estava na escola da magistratura, né, curso de iniciação funcional, frequentando né, a gente anda por todas as varas, tinha justiça especial, juizado especial criminal, fatos graves, né, mas que acabavam todos prescrevendo. Aí precisa se pensar, né, se é para prescrever mesmo, é melhor não ter crime, né, porque aí você instaura um processo criminal, gasta-se tempo, recursos, e a situação não tem qualquer tipo de resultado. Eu lembro um caso que era um idoso, tinha sido maltratado e tinha hematomas por todo o corpo, não tinha dado lesão grave, né, não tinha ficado afastado do serviço há mais de 30 dias, não tinha perdido nenhum membro. O réu, inclusive era um advogado, domiciliado no Rio de Janeiro,
Tentativa de citação, a primeira fracassou. Conversando até com um colega mais velho, né, que estava ali orientando, ele falou, mas não tem o que fazer, tem que decretar a prescrição, como é que você vai basear a continuidade da persecução criminal? Você vai falar o quê? Que vai aplicar a pena máxima ao delito? Então, essa é uma questão a se pensar, né? Essa questão dos prazos prescricionais, realmente aqui no Brasil, isso aqui é sério. O artigo 29 da Convenção de Mérida também fala da prescrição. Cada Estado-parte estabelecerá, quando proceder, de acordo com sua legislação interna, um prazo de prescrição amplo para iniciar processos por quaisquer delitos qualificados, de acordo com a presente convenção, e estabelecerá um prazo maior ou interromperá a prescrição quando presumido que o delinquente tenha evadido da administração da justiça. Bem, outra questão que é colocada lá é a questão do monopólio do Ministério Público na persecução de responsabilidade por atos de corrupção. E, veja só, lá se questiona a questão da independência do Ministério Público. É uma questão que entre nós não existe, né? Ou pelo menos em outro nível a discussão aqui. Lá o Ministério Público é vinculado ao Ministério da Justiça. E essa questão do monopólio do Ministério Público, eu no primeiro momento também não entendi direito, né? Mas como assim um particular vai poder promover uma ação criminal por corrupção? Aí eu refletindo um pouco e conversando com colegas que também têm um pouco mais de vivência no sistema francês, acabei descobrindo que parece que na França não existe instrumento legal como a nossa ação popular. Veja só, né? Em termos legais, a gente tem algumas atividades comparativas importantes. E essa é uma questão que é colocada aqui no relatório, que eles precisariam se aprimorar. Um outro ponto, é o último ponto que eu selecionei aqui, é a questão da extraterritorialidade da lei penal francesa. Eles prevêem a punição de agentes que corrompam funcionários públicos estrangeiros. Bastante interessante, né? Há um tipo penal específico a respeito. Aqui no título 3, capítulo 5 do código deles, temos atentados contra a administração pública e a ação da justiça das comunidades europeias, dos Estados-membros da União Europeia e outros Estados estrangeiros e outras organizações públicas internacionais. É o artigo 435, 1, 2, 3 e 4 do Código Penal deles. Todavia, é relatado que o número de condenações também na França ainda é pequeno. E isso foi interessante, né? Nos finais das palestras, às vezes a gente conversava ali com alguns profissionais atuantes, né? Alguns magistrados franceses, alguns membros da administração, e lá também o processo criminal demora. Tá? Não é raro, não, o processo criminal demorar 10 anos, também é uma preocupação deles. O problema é que no nosso, às vezes, demora 20, né? Às vezes não termina, aí realmente fica complicado. Bem, e aí eu teci algumas considerações, a minha visão geral sobre o evento. O nosso quadro normativo, no geral, atende, né, a diversas diretrizes traçadas por esses órgãos internacionais de combate à corrupção. Algumas modificações podem ser úteis, né? Eu já fui assinalando algumas aqui que eu acho que mereceria alguma reflexão das nossas autoridades. Nosso sistema tem vantagens comparativas, né? Como eu já disse, ação popular, lei de improbidade administrativa, independência do Ministério Público, por exemplo. Lá eles não têm uma lei de improbidade administrativa, mas penaliza-se muita coisa, né? Então, não seria adequado dizer que não existe a proteção, é que a proteção se dá na seara penal. E eu aqui também, né, agora na finalização, quanto a alguns pontos, né, que eu coloco à consideração dos senhores, que, né, talvez possam ser úteis aqui para o nosso debate. Nos últimos tempos aí, o Supremo Tribunal Federal demonstrou independência no julgamento de uma ação envolvendo, né, políticos do alto escalão do governo. Isso é uma coisa interessante, né? Assim, é importante para o fortalecimento das instituições, não que tenha havido condenação ou não, né? Mas apreciar de fato o caso.
na minha singela opinião, começou a haver alguns tipos de ponderações, né, por parte de quem se propôs a falar, né, sobre o julgamento, que devem ser devidamente refletidas, né, a questão da prisão, a prisão não serve para recuperar ninguém, então os crimes financeiros não deveriam ter prisão. Se eu não estou trabalhando na área criminal, né, trabalhando na área da fazenda, mexendo com improbidade, mas lembro dos bancos escolares que as funções da pena são 3, não é isso? A não ser que tenha mudado. Prevenção, né, especial geral, repressão, né, e reeducação. Me parece que o principal aí é que a pena de prisão, de fato, sirva como desestímulo à prática criminosa, né? Se a única consequência que a pessoa for ter, se engajar num delito de corrupção ou lavagem de dinheiro, fosse perder os valores adquiridos ilicitamente, a gente vai estar equiparando a prática criminosa a uma empresa, não é isso? Um empresário pode se envolver num negócio ruinoso e perder o seu patrimônio. Me parece que deve-se pensar um pouco seriamente a respeito, né? Também a questão da depuração dos quadros, né? Isso é muito importante. Eles agora vão entrar num ciclo lá na França de combate à corrupção no Ministério Público e na magistratura. Aqui no Brasil, a gente tem algumas iniciativas importantes do Conselho Nacional de Justiça, né? Mas sempre fica aquele desafio, né? Como promover esse tipo de combate e preservar todos aqueles que estão dedicando, né, sua vida, sua saúde, empreendendo os melhores esforços em exercer bem suas funções, né? Precisa-se sempre ter cuidado para que o remédio não vire veneno, né? E tem a questão da polícia, né? A questão da polícia aqui no Brasil, não sei, a gente tem colegas aqui de todo o país vendo, mas aqui em São Paulo é triste, né? As remunerações estabelecidas para delegado de polícia, policiais em geral, realmente não atraem, né, força nova que queira ficar nessas corporações. Como é que vamos falar em combate à corrupção se não temos uma polícia em que se possa confiar, com um plano de carreira atrativo para que pessoas boas fiquem nos seus quadros, né? Também o governo precisaria estabelecer melhor, né, suas prioridades. Aí. Qualquer concurso da magistratura e do Ministério Público passam diversos delegados de polícia, né? No meu, passaram de 5 a 10. E como pode-se querer o crescimento de uma instituição, não se dando, né, nenhum incentivo para a pessoa ficar lá? E o que vale também para a magistratura e o Ministério Público, né? Quer dizer, as carreiras têm que ser atrativas para atrair boas pessoas. A prescrição. Também, como eu já disse, né, deve-se ponderar se é o caso de se estabelecer prazos mais consentâneos com a gravidade dos crimes, né? Não raramente vê-se advogados lançando mão de recursos meramente protelatórios e que isso leva à prescrição dos crimes. Será que, nesses casos, a gente precisaria de uma alteração legislativa ou bastaria uma interpretação no sentido de que essa má-fé não poderia ter o efeito de permitir o curso do prazo prescricional? Também é um ponto que eu acho que os colegas devem considerar. Crimes contra a administração da justiça, desacato, desobediência de ordem judicial. Faz sentido ser crime de menor potencial ofensivo? Né? Quer dizer, é um dos pilares do ordenamento. Né? Quando a ordem do juiz não é cumprida, o que fazer? Não é? Essa é a importância da nossa atividade. Violada a lei, a sua restauração depende do judiciário. Se não se pode confiar no juiz, né? Essa é a importância da probidade na magistratura, é fundamental. Né? Se falha o juiz, não tem mais para onde correr. E quando a ordem do juiz não é cumprida, o que fazer? Né? Milhares de demandas na fazenda pública envolvendo medicamentos, não raras vezes as ordens não são cumpridas. Aí vem a parte, mas está para morrer, o tratamento é contra câncer, o que fazer? A gente estabelece multa, aí não cumpre, aumenta a multa, aí não cumpre. Né? Precisaria-se ter um pouco mais de seriedade. Né? Ao judiciário incumbe a última palavra quanto à interpretação do direito. Decisão do juiz, ou se cumpre ou se recorre. Né? Não é possível se admitir que haja violações à ordem judicial no nível em que existe hoje em dia. O plea de bargain também, né? Essa admissão preliminar da culpa,
deve-se, na minha opinião, pensar sobre essa introdução ao nosso ordenamento. O indivíduo assumir já a responsabilidade por um crime e começar a cumprir pena. Eu também lembro de um exemplo da minha carreira, quando eu estava no Juizado Especial Cível, também aqui como auxiliar correndo na capital. O indivíduo estava sendo cobrado de uma dívida de locação, era alguma coisa desse nível. E ele falou que a vida dele ficou parada, ele foi pego como mula no tráfico internacional de entorpecentes, admitiu sua culpa, mas não podia já cumprir a pena. O que o cara queria era cumprir a pena, deixar isso para trás da vida dele e seguir sua vida. Ficou com a vida parada, porque também não estava preso, ia começar a cumprir a pena depois, tinha admitido a culpa, era um sul-africano. Ele não entendia, né, porque não, admitindo, já não podia começar a cumprir a pena. É uma coisa a se pensar também, né? Deixar para cumprir a pena depois do trânsito em julgado, né? Será que faz sentido isso? A pessoa admitindo, né, a responsabilidade pelo delito, até onde vai a presunção de inocência, né? Tem um juiz independente, deu uma sentença de certeza quanto à prática criminosa. Enfim, foro privilegiado. O foro privilegiado voltou à baila das discussões na questão do mensalão, né? Realmente não dá... É um instituto que acho que vale alguma reflexão, porque para a sociedade, né, às vezes até pelo nome, é algo que garante a impunidade, né, privilegiado. E do outro lado, por parte dos réus, quando condenados, é algo que vai contra a ampla defesa. Então, né, enfim, acho que vale a pena pensar, né? Será que não seria melhor restringir o número, de repente só chefe do executivo responde, né, a alguns órgãos do judiciário e o resto, todos os demais agentes, né, num sistema comum. Nas ações de improbidade a gente está tendo um problema, né? Às vezes o Ministério Público entra com a ação pedindo a perda do cargo de agentes que têm foro prerrogativa de função, e aí tem que deslocar a competência, aí o agente sai do cargo, aí volta o processo. Gente, esses são processos extremamente volumosos, né? Começa a correr num órgão, vem para outro órgão. Eu separei aqui um acórdão que eu tive que consultar recentemente, STJ, reclamação número 2115, AM, 18/11/2009. Tá? Reclamação 2115 AM, que pelo posicionamento do STJ é isso, tem prerrogativa de função, pode perder o cargo, o processo vai para lá. E aí, se for para lá mesmo, então que se pacifique de verdade a jurisprudência e já comece lá, né? Não dá para começar a ação aqui embaixo, aí vai correndo, depois vai para lá, o agente perde o cargo e volta. 4 instâncias recursais e admissão indiscriminada de HCs. É viável isso para a duração razoável do processo? Denúncia anônima, como eu já me referi um pouco, né? A jurisprudência precisa se pacificar sobre a matéria. Às vezes, a única forma de se obter informação sobre determinados delitos é essa, né? Delitos que não deixam corpo de delito, não ficou um corpo ali, né, no chão, e às vezes até consegue se apreender o dinheiro, né, que seria o corpo de delito, mas não consegue saber de onde veio, aí também aquilo não, né, acaba não tendo continuidade. Isso também é importante falar para os colegas. Cooperação internacional, né, com a Suíça, também foi um exemplo que veio ali no dia a dia. Eles não aceitam só com essa questão do enriquecimento ilícito, né? Para a autoridade suíça tem que ser, o fato aqui que está sendo investigado também tem que ser crime lá na Suíça. E enriquecimento ilícito lá, até onde eu acompanhei, não é. Então eles recusam a dar esse tipo de apoio, né? Então, o Ministério Público, se entrar com ação por enriquecimento ilícito, de improbidade, se suspeitar que alguns recursos possam ter ido para a Suíça, tem que identificar pelo menos um dos fatos de onde possa ter vindo aqueles recursos, né? Bem, criação de órgão independente contra a corrupção no Brasil, nos modos do SCPC, contribuiria para o enfrentamento do problema? Isso aí eu deixo, né, a apreciação dos colegas. Me parece que pode ser uma ideia interessante, né? Uma espécie de ouvidoria geral, que buscaria as informações, né, receberia informações de pessoas que saibam de práticas criminosas, até mesmo na via anônima,
né? Lógico que não vai se aceitar nada da vida anônima, fulano é corrupto, mas a descrição de um esquema criminoso que possa dar origem a uma investigação pela autoridade policial. E o que é muito importante, né? Não só essa pessoa reporta o fato, como tem um feedback daquilo, né? Em algum tempo, esse órgão vai acompanhando, né? O órgão que receba reclamações encaminhe para as autoridades competentes e acompanhe a cada 3, 6 meses. E o andamento daquela requisição, como é que está? E mostra para o cidadão, aquilo que o senhor reportou, está tendo esse encaminhamento, estamos vendo, foi arquivado, né? Isso é cidadania, né? Construindo melhor as instituições. A existência de um dispositivo, como o artigo 40 do CPP francês, aqui entre nós, ajudaria, né, a revelar mais práticas de crime, né, também. Um servidor público que, no exercício de suas funções, tenha que reportar os fatos criminosos que tenha conhecimento, acho que pode ser interessante. Seria construtivo para o Brasil ingressar em algum sistema de avaliação internacional de progresso no combate à corrupção, nos moldes do que faz a França. Existe o GRECO, né, Grupo de Países pelo Combate à Corrupção. É interessante que é um grupo no âmbito do Conselho da Europa, mas admite alguns membros observadores, né? Japão, Israel, Estados Unidos, Canadá são membros observadores. Esses países eles se autoavaliam mutuamente sobre os seus dispositivos, né, de combate à corrupção. Inclusive algumas críticas aqui ao sistema francês, o relatório feito pela SCPC relata, né, nessa tentativa de aprimoramento. Será que o Brasil não pode ser um país convidado, um país visitante, também numa instituição como essa? E, finalmente, né, a questão da sensibilização dos funcionários públicos, e não só, né, empresas privadas e dos jovens, quanto ao combate da corrupção. Me parece que, como se trata de uma atividade permanente, que deve ser permanente, né, não tem um passe de mágica, a gente não vai tirar aqui da cartola, né, um mundo melhor da hora para outra, ou aprovando uma lei. A sensibilização dos jovens talvez seja o ponto principal, né? A AMB tem essa questão do juiz e a escola, a gente poderia aprimorar isso, né? Passar algumas noções gerais do ordenamento, né? Compartilhar um pouco do que seria a cidadania, cada um, né, tomando a sua parte de responsabilidade para a formação do país, né? E é isso, essas são as considerações que eu tinha a fazer. Espero, né, que essa minha experiência, né, esse compartilhamento da minha experiência no curso, possa de alguma forma contribuir aí para o debate, né? Tem algumas questões aí interessantes que podem ser pensadas em termos de alteração legislativa para nós. O que a gente vai fazendo no dia a dia, né? Eles falam, o juiz é privilegiado, né? Não sei o quê. Eu acho que os juízes são, sim, privilegiados, mas privilegiados pela nossa função ser no dia a dia fazer o que é certo, né? Quantas carreiras tem por aí que a pessoa tem que trabalhar, não é isso? Às vezes faz coisas que não concorda muito ou não gosta. A nossa função não, né? A nossa função é todo dia aplicar a lei, fazer o que é certo. Isso é um privilégio, né? Temos garantias justamente para garantir a isenção no desempenho de nossas funções, e eu espero que o Judiciário possa contribuir, sim, com a melhoria das nossas instituições, para que nosso país seja não só conhecido, né, como um lugar do futebol, do carnaval, mas também que as instituições sejam instituições confiáveis, que o cidadão compreenda a importância das instituições e colabore com o seu funcionamento. É isso que eu tinha. Obrigado pela atenção. Bom, eu, em nome da Escola Paulista da Magistratura, de seu diretor Armando Prado Sérgio Toledo, eu gostaria, primeiramente, de agradecer a brilhante exposição do colega Alexandre. Ele trouxe um conteúdo muito interessante, muito importante e realmente
demonstra, viu, Ricardo, demonstra a importância desse tipo de convênio que a Infam pode fazer com esses organismos internacionais, demonstra que isso vai certamente trazer muita coisa boa para a nossa magistratura e para o nosso serviço público em geral. Eu gostaria de dar um pitaquinho, porque são 2 pontos que eu acho que são muito importantes. O primeiro é com relação ao delito de desobediência, né? O Código de Processo Civil, não muito distante, há poucos anos atrás, sofreu uma alteração no seu artigo 14, com a inserção de um inciso 5º e um parágrafo, que trouxe o ato atentatório ao exercício da jurisdição. Então, no campo civil, aqueles atos praticados contra as ordens, as posições mandamentais do juiz, ou mesmo de tutelas de urgência, já tem uma certa resposta, mas no campo civil. Então, a proposta que foi trazida aqui, e parece que é muito interessante, seria criar uma causa especial de aumento de pena, na parte penal também, quando houvesse desobediência de ordem judicial. Porque, como foi mencionado, essa desobediência, essa impunidade de algumas determinações judiciais não serem cumpridas, e como nós vimos recentemente na imprensa, inclusive entre poderes, afirmando não vou cumprir, isso vai contrariamente, de forma visceral, ao Estado democrático de direito que nós queremos viver aqui. Então, fica como uma proposta realmente de criação de uma causa especial de aumento de pena nesse campo. E a segunda que eu gostaria de provocar o Ricardo para falar um pouquinho a respeito do COAF. Eu participei como observador da Escola Paulista da Magistratura no primeiro curso de treinamento promovido pela Infam para os novos juízes ingressos. E a ideia foi muito interessante, porque é mostrar órgãos que trabalham na esfera federal e que podem auxiliar o magistrado no seu dia a dia. E um dos órgãos que mais me chamou a atenção realmente foi aquela parte do COAF, aquele trabalho que está sendo desenvolvido. Então, como ele está dentro da abrangência do tema, eu gostaria que o Ricardo desse um toquezinho a respeito desse assunto. E, mais uma vez, agradecendo o Alexandre, o Ricardo, e praticamente encerrando a minha participação nessa manhã. Carlos Monerá, obrigado. Em primeiro lugar, agradecer ao Alexandre. Alexandre, importantíssimo, a sua exposição é importantíssima para todos nós, porque ela demonstra, em primeiro lugar, o seguinte, que Monerá ressaltou. É muito importante que a gente saiba o que está acontecendo lá fora. Nós temos o costume de imaginarmos que tudo é assim, mas é assim mesmo, e acabamos formando uma sociedade excessivamente intolerante. Hoje se usa o que foi o jeitinho brasileiro, que era uma forma criativa das pessoas superarem dificuldades sem fazer mal a ninguém. Hoje, atrás daquilo que era o puro jeitinho brasileiro, se escondem pessoas extremamente nocivas para a sociedade, pessoas que desviam medicamentos, há desvio de leite em pó que vai parar em fábrica de iogurte de prefeito, e coisas de extrema nocividade para toda a sociedade, que acaba gerando, sim, a morte das pessoas, agravando doenças das pessoas, e a gente precisa, de fato, temos um compromisso social. A Constituição nos atribui uma série de garantias, nós temos que ter uma postura muito mais ativa em relação a isso. E há espaço. Um primeiro momento para que isso se dê é o conhecimento. E a gente saber, olha, estão ocorrendo situações aqui, mundo afora, que põem o Brasil numa situação de país de prostitutas. Nossas moças vão estudar lá fora, são barradas em aeroportos, não é? Teremos aí a Copa do Mundo, nós vamos ter problemas na Copa do Mundo. Que as pessoas vêm para cá achando que aqui é um vale tudo, pode tudo. E temos aí nossas mulheres, nossas filhas, não é isso? Nossa sociedade,
é muito triste. E podemos mudar, sim, não é? Tudo depende do pontapé inicial e queremos participar desse pontapé inicial, contribuir com aqueles passos que já foram dados também. Alexandre mencionou aqui a questão da extraterritorialidade da lei penal francesa. Tivemos um curso essa semana, esse curso de treinamento de professores. Levamos especialistas para falar com professores. São os professores que vão ensinar os alunos de 5º ano das faculdades que vão formar os futuros juízes. Então, estamos plantando alguma coisa para colher daqui a 10 anos. E houve um enfoque sobre ética, mas não essa ética que se fala, desde que o mundo é mundo se fala em ética, e parece que para nós isso, né, a conversa como é feita, ela não tem servido para nada. Mas uma ética prática. Então, levamos lá o ministro Jorge Age, levamos outros especialistas, o professor Luiz Roberto Barroso, todos tiveram o cuidado de preparar a matéria para aquele curso e não levar um PowerPoint pronto. Foi muito interessante, isso vai ser disponibilizado para os colegas também. E na exposição agora do Alexandre, quando ele mencionou essa extraterritorialidade, nós recebemos a notícia no evento de que na França se puniu determinada empresa por corromper funcionários públicos estrangeiros. De onde? Entre outros lugares. Do Brasil. Lá, a empresa foi punida, o dirigente responsável pela prática foi punido, e aqui não. O corrompido foi o nosso. E aqui até hoje nada aconteceu, por morosidade, por uma série de problemas. Outros pontos aqui muito importantes que foram colocados, quando eu cheguei, eu fui para Brasília faz aproximadamente 5 anos na Corregedoria Nacional, na gestão do ministro Gilson Dipp. Eu cheguei a Brasília, eu nunca tinha ouvido falar da ENCLA. E conversando com diversos colegas, sobretudo da Justiça Estadual, por uma série de razões, nós fomos ficando muito fechados a questões caseiras. E o mundo lá fora correndo, né? O crime organizado se tornando nacional, com conhecimento de questões interessantíssimas. O que é a ENCLA? Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Ativos Financeiros, lavagem de dinheiro. Essa estratégia nacional, ela reúne agora com a Infam, nos inserimos dentro da ENCLA um mês atrás, 62 órgãos nacionais de combate à corrupção ou que contribuem no combate à corrupção mediante conhecimento, mediante troca de informações. E é muito importante que os colegas participem dessas ações da ENCLA. Entre as ações da ENCLA, e em razão das ações da ENCLA, surgiu o provimento 18 da Corregedoria Nacional de Justiça, pelo qual os cartórios de notas de todo o país, eles estão implementando, e já temos isso implementado em grande número de cartórios funcionando, um sistema de busca. Então, você passa a saber se aquele cidadão, além de ter ou não ter um imóvel registrado em seu nome, e eles sabem, são bem assessorados, se eu registrar o imóvel, eu vou ser pego. Isso é comunicado para diversos órgãos. Faziam os tais contratos de gaveta, mas mediante instrumentos públicos. Por esse mecanismo do provimento 18, já temos acesso, em alguns estados, isso 100% implementado, àquilo que existe dentro dos cartórios. Quem foi o outorgante? Esse cidadão funcionou como outorgante ou como outorgado de algum ato naquele cartório de notas ou no registro civil que acumula notas? E isso nos dá um instrumento muito interessante de fiscalização. Temos o GENECOC, que é um grupo de combate ao crime organizado. Recentemente se colocou o seguinte, falou, não fique radiante por ter conseguido condenar e ver preso um traficante, porque ele faz parte de uma estrutura. Enquanto aquela estrutura tiver seu dinheiro, prender um traficante é útil, é sua função, mas não vai resolver problema algum. Na estrutura, amanhã já tem outro no lugar dele, às vezes até mais novo e eficiente. Então, para a gente poder abrir os olhos com relação a tudo isso. Essa questão que o Alexandre muito destacou aqui, da denúncia anônima, hoje enfrentamos essa discussão no plenário do CNJ, porque a Corregedoria Nacional, com base justamente no artigo 13 da Convenção da ONU sobre Corrupção, e com base em precedentes do Supremo Tribunal Federal, que também autorizam a denúncia anônima, eu posso citar aqui, por exemplo, o HC 98458,
é uma decisão do ministro Celso de Mello, muito bem fundamentada, HC 98-458, que trata, sim, da possibilidade da denúncia anônima servir, inclusive, para o início da persecução penal, desde que ela não seja a prova única. Não se pode condenar ninguém, não se deve sequer expor alguém com base em uma denúncia anônima, mas ela permite que se desencadeie a chamada averiguação preliminar. Se faz uma averiguação preliminar, se busca, aí sim, por intermédio de órgãos como o COAF, como a Receita Federal, dados capazes de nos permitir o prosseguimento daquela investigação, maiores elementos, até chegarmos àquilo que possa realmente levar ou a uma denúncia, no caso do Ministério Público, ou a uma condenação, no caso do Judiciário. Monerá lembrou a questão do COAF. Nós temos, o COAF impressiona pela qualidade do trabalho, pela seriedade do trabalho. O COAF é um órgão extremamente idôneo, ele consegue se preservar com toda a pressão. Uma das preocupações do curso, eu vi aqui nas anotações do Alexandre, foi o aparelhamento desses órgãos de fiscalização. Isso é um risco em todos os países, inclusive no Brasil. E o COAF consegue segurar, fugir desse aparelhamento, seja em que governo for. E cresce, tem sua credibilidade, embora seja um órgão ainda muito pequeno. O COAF, ele tem entre as suas atribuições fornecer às autoridades competentes os indícios capazes de permitir a averiguação penal e uma condenação dos poucos órgãos do país que têm essa responsabilidade. Os outros deveriam ter também, eu acho que o Alexandre colocou, é importantíssimo. E o COAF, diante desses dados, ele fornece informações às autoridades penais e outras autoridades competentes. É um grande banco de dados armazenado por terceiros, então uma instituição bancária, por exemplo. Temos isso já é público, foi julgado no plenário do CNJ, e os julgamentos são públicos, então podemos fazer referência. Temos um caso em que determinado magistrado fazia saques sucessivos de 9.999, 9.999, mas saques que no montante global somava milhões. E isso, claro, o banco ele tem um caixa, ele tem pessoas por trás daquelas máquinas, e as próprias máquinas podem ser programadas. Para isso, isso foi comunicado ao COAF. Então, são casos específicos. Se usou efetivamente dados concretos do COAF, talvez em 14 sindicâncias patrimoniais, não em 230 mil, como foi dito nessa ocasião, que imagino nem o FBI, ninguém conseguiria trabalhar com 230 mil informações. Isso é um cuidado que os colegas têm que tomar, de não virarem aí boi de presépio, de seguir atrás do que alguém diz e as pessoas todas seguem atrás. Nós temos discernimento, nós temos capacidade de apurar melhor, de entender melhor se não estamos servindo de massa de manobra para algumas coisas. E esse ponto do COAF, nós teremos agora um segundo curso de treinamento de juízes e pretendemos deixar gravada a fala do COAF, para que os colegas conheçam melhor em todo o país o que é o COAF, o quanto ele pode realmente nos ajudar pelo cruzamento de dados. Agora, veja, o fato de alguém não ter o nome no COAF também não é o fim do mundo, porque o COAF registra informações de terceiros. Ele é um receptor daquelas informações. Existe no âmbito da Receita Federal um instrumento muito interessante que pode ser solicitado pelos juízes, que é o dossiê integrado. Dossiê integrado, que ele traz de maneira bastante clara um resumo sobre as movimentações da pessoa, e é um resumo, de fato, que a gente consegue acessar com clareza, consegue compreender e, eventualmente, a partir dali, aprofundar as nossas investigações. Alexandre mencionou uma outra questão importantíssima sobre dúvidas de competência nas ações de improbidade. O CNJ, agora por iniciativa do ministro Joaquim Barbosa, ele vai dar grande ênfase a partir do final do mês de março à meta 18. Meta 18 foi uma meta do ano passado, no sentido de que se julgue até o final de 2013 todas as ações de improbidade que ingressaram até o final de 2011. Essa meta 18 é importantíssima.
mas tivemos algumas reuniões já no CNJ, vamos participar pela Infam diretamente desses treinamentos, para que as ações possam ser julgadas com qualidade. Nós temos o problema da competência que quem precisa resolver é o STF. E colocamos isso na reunião para o secretário-geral do CNJ, que eles precisam realmente solucionar essa questão, porque inicialmente tivemos a DIN 2737, que reconheceu a inconstitucionalidade daqueles parágrafos do artigo 84 do CPP, que dava prerrogativa de foro, estendia a prerrogativa de foro para as ações de improbidade. Tivemos uma ação que, pela lei da ADIM, ela tem efeito vinculante, aquela decisão, dizendo que não há prerrogativa de foro. Mas, posteriormente, tivemos decisões do próprio STF que voltaram do STJ também, ora reconhecendo a competência, a prerrogativa de foro, ora não reconhecendo. Então, é importantíssimo para que se possa julgar com segurança essas ações, que o STF delibere sobre o tema de maneira definitiva e pretendemos levar formalmente essa sugestão para o Supremo Tribunal Federal. Ricardo, só uma ponderação. A gente precisa de estrutura, Ricardo. A gente precisa de estrutura para lidar com essas ações, não é possível. Aqui nas varas da Fazenda temos milhões de ações, isso é pelo país inteiro e não tem servidor, eu estou sem escrever de sala. Isso é muito importante que o Alexandre existem está milhares colocando. de ações importantíssimas lá, temos metas de produzir não sei quantas sentenças por mês e não tem ninguém, né? Nem para minutar algo batido, né? Uma ação que precisaria fazer uma singela análise ali dos pressupostos, a gente precisa de estrutura, né? Agora, questionando as férias, teve autoridade que falou, o juiz precisa gerir gabinete. Aqui em São Paulo não tem gabinete, né? Não tem nada, a gente precisa de gente para poder efetivamente produzir. Nós temos colegas aí de várias regiões do país que vão ter acesso, estão tendo acesso a esse momento, a essa aula. É muito interessante quando se fala de estrutura, porque em São Paulo se criou o assessor de gabinete de juiz agora, e isso está sendo implementado com os próprios servidores. Então, é um passo enorme que o tribunal deu, mas isso demora para ser estruturado. E Brasil afora temos situações precaríssimas de varas que têm 2 funcionários. Um está no gabinete, ou tira férias, ou enfim, fica doente, você fica com um funcionário para atender público e tocar processo. É o fim do mundo. Então, o que é que se está fazendo na Infam para tentar ajudar nesse aspecto, dentro do alcance, naturalmente, de uma escola? Nós formamos agora um grupo de trabalho que vai ter a sua reunião dia 28 de fevereiro e 1º de março. Esse grupo de trabalho é um grupo de trabalho sobre improbidade. E queremos que esse grupo de trabalho receba sugestões, e os colegas de todo o país ficam convidados a mandar sugestões ou mandar suas dificuldades por meio do e-mail enfam@stj.jus.br, enfam@stj.jus.br, para que a gente possa colher essas dificuldades maiores de uma maneira técnica. Não adianta apenas a gente colocar um dos elementos centrais da falta de servidor, é importante colocar, mas não adianta somente colocar isso. Mandem ideias, estratégias que possam contribuir para o julgamento dessas ações. Por quê? Porque queremos, a partir dessas sugestões, expandir para todo o país o que fizemos no mês passado no Piauí. Levamos juízes de várias regiões do país que sentaram com os nossos colegas do Piauí, que têm a competência das ações da Fazenda Pública, e eles puderam analisar processos concretos, visitar uma comarca complicadíssima para entender a realidade local e, a partir dali, conseguiram construir minutas de diversas sentenças e decisões e, com um debate, passavam os dias em mesas de trabalho, os colegas mais experientes na área iam circulando essas mesas, cada dia em uma mesa. O fato é que surgiram ali diversas sentenças, diversas decisões e 35 enunciados que foram publicados ontem no site da Infam, metade deles talvez ligados às ações de improbidade. Sugestões de como melhor processar ações de improbidade. Isso se deu no Piauí, inicialmente, que serviu como um laboratório pela boa vontade do tribunal e dos colegas de lá. O próprio presidente da associação participou, sentenciando com a gente, mas queremos que isso se dê no âmbito de todo o Brasil.
e vamos contar justamente com os colegas mais experientes na área, a exemplo aqui do Alexandre, dos colegas de Alagoas, Mato Grosso e outros que já participaram, e todos aqueles que têm experiência para participar junto, para a gente tentar dar efetividade a isso tudo. Então, essa questão da denúncia anônima se resolve, em parte, pela averiguação preliminar e pela coragem que o Alexandre bem mencionou, das pessoas se lançarem nisso tudo. E outros mecanismos que podem surgir a partir da própria leitura. O colega Alexandre vai disponibilizar gentilmente aqui para nós esse material, havia solicitado anteriormente, ele vai fazer uma revisão, em breve estaremos disponibilizando esse material, para que possamos crescer a partir disso e não sejam tímidos. Vamos mandar propostas para o Congresso Nacional. Quando recebemos os nossos colegas, fomos recebidos lá também por um deputado federal, que é do Ministério Público, e tem disposição para encaminhar projeto de lei. Vamos nos movimentar, vamos atrás disso tudo, né? Não podemos ficar passivos, isso vai realmente nos tornar insignificantes. Okay? Então, eu agradeço muito, particularmente, me enriqueceu demais a exposição, e esse material é valioso para todos nós, vamos atrás dessas melhorias. Nada mais dos colegas aqui, a gente agradece muito a participação, agradeço muito ao Alexandre, tenho certeza que teve muito mais ônus do que bônus, né? Foi um prazer poder representar a magistratura nesse evento, espero que outros venham e possamos levar mais colegas. Com certeza. Muito obrigado a todos e até breve. Até breve. Tem cada situação. Nossa, fiquei tão nervoso. Olha, eu vou te dizer, o cara... Rapaz, Alexandre, agora eu vou te contar por que